Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é o estresse. Quem aí vive estressado, tendo picos de nervosismo, na verdade não sabe nem como lidar com essa situação. O convidado de hoje é o massoterapeuta Alisson Gonçalves, que vai falar sobre isso e dar dicas para vocês de como tentar, de repente, alternativas, para ser um pouco mais tranquilo e viver a vida com muito mais qualidade. Então, não saia daí, o programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, e a conversa de hoje é com o Alisson Gonçalves, massoterapeuta, e uma figura conhecida aqui na cidade também pelos trabalhos que faz com rádio. E hoje ele vai falar um tema que eu tenho certeza, em algum ponto, em algum momento, você vai se identificar, que é o estresse. E para isso, começando o nosso bate-papo, eu queria, primeiramente, agradecer a sua participação aqui conosco no programa Mais Saúde e deixar aqui aberto esse comecinho do nosso bate-papo para você se apresentar. Uma vez que é a segunda vez que ele participa conosco, mas como já tem um tempinho, então eu queria que você se apresentasse para quem está em casa assistindo o programa da ACOM. Primeiramente, eu agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui de novo. Sou massoterapeuta, nós vamos falar sobre estresse. E você me convidou numa época boa, Paulo? Porque o pessoal está entrando aí, saindo de férias, voltando aos trabalhos. E um dado que as pessoas não conhecem é que o Brasil ele é o terceiro país com o maior número de estressados do mundo. Então é um percentual que preocupa, principalmente porque o Brasil é um país litorâneo, é um país da atividade física, é um país de... Do verão, da atividade física, do futebol, Paulo? Então, o que acontece? Da onde que está vindo esse estresse? A discussão hoje é essa, da onde que está vindo esse estresse? Então, a gente pega aí, a gente pensa muito no trabalho, na cobrança do trabalho, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes não é. Muitas das vezes, Paulo, essa cobrança... ela é muito mais interna do que externa. A gente acha que é o mundo que está cercando a gente que está pressionando, mas na verdade não é, isso vem de dentro. O mais comum, inclusive, é a gente pensar dessa forma, porque, por exemplo, com o capitalismo, inclusive essa crise financeira, que já se arrasta por algum tempo, muitas pessoas têm sido demitidas, perdem os seus empregos, as que continuam empregadas, de alguma forma a cobrança tem sido muito maior. Então, eu falo por mim, que o brasileiro ele é uma pessoa assim, é um tipo de gente acomodado, tranquilo, como a gente conhecia anteriormente, o país do futebol, o país das praias, do calor, do verão. E agora isso tem mudado, Quanto mais velha a pessoa fica, por exemplo, maior é a cobrança que ela se faz para se manter empregada, se perder o emprego, aí vem aquelas preocupações e isso acaba... chegando nesse ponto. Coisa de país de primeiro mundo, nós estamos começando a viver agora. Então, existe uma inexperiência nossa também. Interessante você falar do capitalismo, e que a gente conversa muito sobre isso, Paulo? É de lembrar que essa cobrança interna, ela vem mesmo desse capitalismo assim, desenfreado. De quê? Da gente não estar satisfeito com o que a gente tem. Aí isso entra até no mundo espiritual, é bem falado isso, é bem tocado. A gente ter a gratidão pelas coisas que a gente conseguiu. O capitalismo ele tem essa... quando eu falo capitalismo, não é que eu estou criticando o capitalismo, não, entendeu? É o capitalismo desenfreado, é isso que a gente não aprendeu ainda a lidar. Seria o quê? Eu comprei o meu carro hoje, eu vivi num sonho de ter um carro novo, estou dando o exemplo do carro, mas pode ser qualquer coisa. E a gente não aproveita aquilo ali. Porque a felicidade dura pouco. A felicidade dura pouco, Então, o que acontece? Ano que vem, é claro, existe um modelo diferente, com todos os acessórios diferentes. Então, para esse capitalismo desenfreado, vamos dizer assim, ele dá essa sensação na gente, de que está ultrapassado, que já não serve mais. Então, quando eu falo de cobrança, isso é uma cobrança muito mais nossa do que de fora. Porque o capitalismo ele tem que agir assim. A empresa que fabrica aquele carro, ela tem uns funcionários que estão empregados. Então a gente não pode levar pelo lado só da crítica. A gente tem que levar pelo lado de como é que eu estou enxergando isso tudo. O que eu vou fazer para mudar. Então, assim, o estresse, ele
não é um sentimento de estresse de estar nervoso momentaneamente. O estresse, né, ele leva à depressão, o estresse, você trabalha na ACOM hoje, né, esse acúmulo de estresse, ele leva à doença. Né? A pessoa tem a pressão arterial alterada, ela tem o sistema imunológico que vai todo, né, entra nesse, vamos dizer assim, nesse pacote, né? Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui, não é simplesmente de um estado de irritação, né? Nós estamos falando de um problema de saúde. O estresse hoje ele é um problema de saúde. Então, a pessoa entra com com remédio, né? Com medicação, e às vezes é uma coisa que não vai surtir efeito, porque está aqui dentro, a causa, né, Paulo? mesmo continua, né? Causa Aquilo vai continua. resolver enquanto toma, mas depois a tendência é voltar àquela, porque não foi resolvido. Não foi resolvida. Na verdade, você está mascarando o problema. A gente até conversou, antes de começar aqui a gravação do programa, e anteriormente também, a gente tinha conversado a respeito do tanto o tempo está passando rápido, né, Alisson? Né, assim, essa sensação de que o tempo está... Tudo é pouco tempo, né? A gente, por exemplo, a gente vai para um passeio, em vez de curtir ali aquele momento, o prazer daquela viagem, a gente está pensando, está muito mais preocupado na volta das férias, por exemplo. Ou então para mostrar no Facebook. Ou então mostrar, eu estou aqui ao lado, né? Então, assim, pelo que a gente estava conversando, pela sua experiência, enfim, dá a entender de que é isso, né? Que a gente não está sabendo mais viver o presente. Ou a gente está apegado, preso ao passado, ou então a gente salta, né? Passou ali aquele momento, e o futuro, né? Seja ele bom ou não, ele acaba tomando esse lugar, né? Eu sou massoterapeuta, né? E eu vejo, assim, no último ano, nesse ano também, até em relação aos empresários, né? As pessoas procurando mesmo uma forma de fugir disso. Quando a gente discutir hoje sobre estresse, está muito mais fácil do que há 5 anos atrás. Porque hoje as pessoas estão vivendo isso. Elas estão sofrendo isso. Né? Então não é mais uma discussão, eu não sou estressado, eu sou. As pessoas estão perdendo qualidade de vida hoje. E um dos motivos da perda de qualidade de vida, esse bem-estar, é justamente isso que você falou. A pessoa vive 80% do que ela vai fazer amanhã, ela vive 10% do que ela fez ontem. Isso eu estou dando uma margem que às vezes é até mais, né? E aquele exato momento ele não vive. Então a sensação do tempo está passando depressa, Paulo, é justamente isso. Esse é o foco esse é o foco do negócio, é viver o momento. E viver, o que a gente fala, é sentir. Porque quando você vive, você sente. Quando você não sente, a sensação de que o ano passou voando, ela é enorme. É por isso que quando a gente é criança, aquela sensação assim, nossa, um ano vai demorar demais, né? Eu lembro que minha mãe brincava, falava assim, agora o próximo Natal você vai ganhar tal coisa. Nossa, mas um ano ia durar demais, né? Hoje um ano, nossa, um ano, vamos correr aqui, né, Paulo? Então a gente tem que aproveitar. Eu costumo falar assim, as pessoas costumam a fazer o planejamento financeiro, o planejamento de família, de tudo. E esquece de fazer o planejamento do descanso, da hora de lazer. E aí tudo acaba acumulando, porque o descanso, o lazer, atualmente, né, nessa situação toda, acaba que sobra só o lazer, que tem que pegar um avião, ir para um lugar longe, gastar muito dinheiro, e não tem dinheiro, mas eu quero ir mesmo assim. Às vezes e aí acaba gerando mais estresse, né? Mais estresse. E uma vez por ano só, né, Paulo? A gente tem que usar esse tempo, um ano, vamos fazer um cronograma de um ano, né, que é o tempo assim, que a gente vê que chega no final do ano, a gente está precisando mesmo de alguma coisa, né? Fala assim, se eu não sair, eu vou... E a gente vai perdendo mesmo potência, né? A pessoa vai deixando de ser produtiva. Agora, o que acontece? As pessoas deixaram de fazer aquela sauninha que estava acostumada a fazer, né? Antigamente, todo mundo gostava de ir numa sauna. Estou dando um exemplo, mas pode ser vários. Né? Aqueles peladeiros de final de semana, às vezes parou de jogar a bolinha dele. É a hora de querer, assim, voltar, sabe, Paulo? Essas coisas, elas fazem a diferença no dia a dia. Sabe, quando você... Até a atividade física hoje, no frenesi que tá, ela já é uma coisa que vem com cobrança. Ela já não é igual a atividade. Eu preciso fazer. Tem obrigação. Que fazer o colesterol, ó, gente. Né? É verdade. Então, a gente está vivendo uma vida matemática.
A vida não é matemática. Né? A vida, é claro que a gente não vai ser só alegria, mas a gente precisa de dosar os dois. Você tem a cobrança, é necessária a cobrança, mas você tem que ter a sua hora de sair do trabalho e falar assim, hoje eu vou pegar minha família, eu vou no cinema, cada um tem um hobby, né? Cada um tem a minha atividade física, não é porque até a atividade física tem a cobrança violenta, eu tenho que fazer a musculação, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ficar sarado. Não existe isso. Né? Você tem que ir para o lado que você estiver satisfeito. Eu vou tentar, vou comprar uma bicicleta e vou sair no sábado. Beleza, é isso que vai... Esse é o tratamento, entendeu, Paulo? E o brasileiro, ele não sabe muito bem isso não, né, Alisson? Porque na Itália, por exemplo, eles têm um costume, né? Eles chamam de dolce far niente, é um negócio assim. O que acontece? Resumindo, eles tiram um dia, é o doce prazer de não fazer nada, indo ao pé da letra, né? É o dia que você senta num parque e quer ficar ali à toa, né, vendo, sei lá, um passarinho, ou você quer, por exemplo, ir fazer uma viagem. É aquele dia seu, você tira aquele dia pra você, né? E o brasileiro não tem disso, né? Ele tem o lazer, tem o barzinho, né, que aqui na nossa região de Divinópolis, enfim, é tão comum, né? Você vê que com crise, com tudo, os bares estão cheios, né? Então é um costume, mas assim, é para ir ver o futebol e para discutir com um amigo que torce por outro time, né? Eu acho que nós estamos não aprendendo. Não é muito, né? Nessa... Estamos aprendendo, né? Tem que aprender agora, né? Porque e a solução talvez seja isso, né? Para essa vida mais tranquila, né? Essa questão que, inclusive, a gente vai ver no próximo bloco, porque a gente vai fazer um intervalo, mas você que está em casa não saia daí, porque muito além de falar dessas dicas, né? Do que é saudável, o que a gente deve, quais esportes, por exemplo, nós devemos fazer, quais intervalos nós devemos ter, a gente vai entender um pouquinho quais são os efeitos do estresse aqui, ó, no nosso corpo, né, que o nosso ombro, né, acho que é um dos primeiros. A primeira reação, né, Paulo? Que é o que começa a doer, estou estressado, preciso parar, mas isso depois do intervalo, rapidinho, a gente volta com o Alisson, que vai falar isso e muito mais para vocês que estão em casa e para mim também, que estou curtindo as novidades. Não sai daí, programa Mais Saúde é da Com, contra o câncer pela vida. Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste Cap e a Com, melhoramos nossa capacidade de atendimento. E começamos um grande desafio, a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Ganhar no Centro-Oeste Cap é alegria em dobro. Tem o prêmio e a alegria de ajudar a Com no combate ao câncer. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. Sou de Campo Belo, eu sou doadora da ACOM desde 2005. Hoje estou aqui na luta contra um câncer, estou sendo acolhida pela ACOM e recebendo tudo de volta o que um dia eu doei. ACOM 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje aqui no estúdio o massoterapeuta Alisson Gonçalves e a gente está falando sobre um tema muito bacana. Quem aí nunca ficou estressado? É o estresse, poxa. Na verdade, brincadeiras à parte, isso é muito comum, as pessoas que explodem, né, Alisson? Tá tudo tranquilo, aí vai acumulando, né, vai uma coisa pressionando aqui, o filho chorando ali, o telefone toca e aí estoura, né? O estourar geralmente e a pessoa tomar uma decisão, né, naquele momento errada, ou que se arrependa amargamente, o resto da vida, porque às vezes você está no trânsito, né, você xinga uma pessoa, você bate numa pessoa, porque pode acontecer, né, a pessoa chegou num nível que esse estresse, né, que é poderoso, que tira a pessoa do normal dela. Inclusive, o que é né, que no intervalo a gente conversou um pouquinho, mas o que é, na verdade, o estresse? Para que ele serve? Porque a gente vendo as reações, tanta gente que, né, tem vídeos na internet de pessoas que têm um ápice ali de estresse e fazem coisas ridículas, coisas impensadas, né, coisas, enfim. Para que na verdade ele serve? O que é? Na biologia do ser humano, estar estressado, estar tenso, é uma tática que a natureza arrumou para nos proteger. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, quer dizer, a pessoa tensa, a pessoa estressada,
às vezes até a raiva também, né, que entra nisso aí, ela é um mecanismo do ser humano para aguçar os sentidos. Então, por exemplo, você num trânsito, com a pista molhada, né, chovendo agora, é muito melhor você estar aguçado, você está estressado, você está nervoso, do que às vezes ser totalmente relaxado. Então, isso é uma forma de despertar atenção, uma forma de despertar. Então, pupila dilatada, é como se a impressão e a informação para o cérebro que você está indo para o combate. Isso é necessário. Né? Então, aquilo ali aumenta o nível de testosterona para o homem. Então, é interessante a gente pensar nisso. Só que o problema do estresse, ele vem, não é na situação do estresse, não é na situação de perigo. É quando a gente chega em casa. Né? Quando não precisa, quando não precisa, você está daquele jeito. O que acontece? Quando você está estressado, a máquina está sendo usada de uma maneira mais vigorosa, né? Você está usando mais a máquina, você está usando mais o corpo. Então, quer dizer, quando a gente pega no final de 50 anos, no final de 30 anos, uma pessoa estressada viveu 50. Ela desgastou o corpo dela. É como se você estivesse pegando seu carro, colocando 200 quilos no porta-mala e indo viajar com ele. Né? Então, eu queria trazer um dado para você interessante do seguinte. O coração do mamífero ele tem uma quantidade X de vezes para bater. Então, eu não me lembro se é 300 bilhões de vezes, é alguma coisa, é um número determinado, mais ou menos, aproximado. Então, o elefante, ele vive 80 anos, mas ele bate, a quantidade de vezes é a mesma do rato, que vive 2. Só que o coração do rato bate mais depressa. O estresse ele tem esse poder de fazer o nosso coração acelerar. Então, quando a gente fala aqui da pessoa estressada, ela pode viver 30 anos estressada, mas ela tem um tempo de vida menor. Entendeu? Ela está desgastando o corpo dela. O coração dela bateu mais vezes, ela usou mais a máquina. Né? Então, é importante a gente falar isso. Quando eu dei o exemplo da atividade física, quando eu dei o exemplo da sauna, da massagem, né, terapêutica, da acupuntura, de qualquer técnica que você assim entre em contato com você mesmo. Aí tem a oração, tem a meditação, isso tudo faz parte. Nós perdemos isso. Então o resultado da população hoje estressada, hoje doente, a nossa geração, né, Paulo? A nossa geração está assim. Então é importante a gente estar falando isso. Os nossos pais, os nossos pais trabalhavam até 6 horas da tarde. A nossa geração trabalha até 9, 10. Né? Então qual a hora nossa? Não existe hora para a gente mais. Né? Então a gente tirar esse tempinho para a gente, ele não é frescura, você não está perdendo potência, você não está deixando de ser produtivo. As pessoas têm vergonha de falar que tirou um cochilinho de tarde hoje em dia. É verdade, né? Não fala, preguiçoso. Né? Até a brincadeira, né? Nesse mundo. Não, Paulo, você está com cara de que você dormiu de tarde. Né? Você, não dormi, né? Mas isso já é uma cobrança. Isso que a gente começou a falar da cobrança. Isso já é uma cobrança. Isso passa a virar uma cobrança interna. Por que você não pode tirar um cochilo depois do almoço? Você tem direito, se você tiver com vontade. Né? Se você tem a consciência que você é produtivo e que você está precisando daquilo, por que não? Né? A cobrança interna ela faz isso. E a cobrança faz isso, inclusive, com várias outras formas. Né? Antes do intervalo, por exemplo, a gente falou da tensão, né? do estresse, o que ele provoca no organismo. Você como massoterapeuta, né, que lida direto com esse tipo de situação, o que é mais comum, assim, porque o nosso tempo ele realmente é curto, mas vai dar para a gente falar um pouquinho de quais são os principais sintomas no organismo da pessoa que está altamente estressada. A gente lembra muito do trapézio, né, que é essa parte aqui do pescoço, e realmente a tensão, o estresse, ela age no corpo como se a gente estivesse indo para o combate, né, o que nós falamos. E o que o corpo faz quando a gente vai para o combate? Você segura, né? Você fica rígido. Então, todos os tendões e ligamentos, eles reagem como se você estivesse indo para a guerra mesmo. E, geralmente, a musculatura do pescoço, ela é uma musculatura mais difícil de ser trabalhada, consequentemente, é uma musculatura mais fraca. Diferente, por exemplo, da mão, diferente do braço, que você está usando ali o tempo inteiro.
até dentro das academias, tem uma dificuldade muito grande em trabalhar essa musculatura aqui, deixar essa musculatura rígida, forte, né? Então, a primeira reação do corpo é tentar proteger a área mais vulnerável, que seria a coluna, seria o pescoço. Então, a primeira sensação, o primeiro sintoma do estresse e da tensão, realmente, fisicamente, é dor no pescoço. Tem um sentido todo sentido para isso, né? Quando a gente vai analisar assim, a história do estresse, a história da tensão, isso tudo está relacionado, né, Paulo? E o corpo está relacionado com o que você pensa. Você pensou coisa boa, seu corpo reage positivamente. Você relaxa, por isso é importante da meditação, da oração. Quando você pede a Deus alguma coisa, às vezes as pessoas, até quem não acredita em Deus, mas quando você pede alguma coisa a alguém superior, você já entra numa sintonia de relaxamento. Então é importante a gente discutir isso aí. Né? Então, muito além da parte física, né, de quem puder, inclusive, fazer as massagens, né, acupuntura, que são, eu não diria terapias, mas que são atendimentos assim, extremamente relaxantes, né, que equilibram, né, o corpo. E tem o contato, né, Paulo, também. Exatamente, né? Mas o objetivo, isso que eu ia falar, o objetivo, então, é sempre tentar esse contato, né, com o nosso interior, né, com a nossa verdadeira pessoa, né, que não é essa pilha de nervos, né, que a gente frequentemente encontra. Viver o mundo real, né, Paulo? Viver o mundo real seria o quê? Aí eu faço a propaganda da massagem, faço a propaganda de qualquer terapia natural, mas faço a propaganda também daquela conversa, do cafezinho. Vou na sua casa tomar um café hoje, isso não existe mais, né? E isso, na verdade, é isso que nós estamos sentindo falta. Aquela energia da gente compartilhar uma foto no Facebook é legal ali naquele momento. Mas aquela energia, ela não dura. Sabe, Paulo? A energia que dura é a energia da presença. Sabe? É de conversar, é de trocar uma ideia, de sentar, de colocar as minhas ideias aqui, as suas. Aquela energia, ela passa depressa. E é por isso que a gente fica insatisfeito, porque não dura. É como tomar um copo de cachaça. Tem muita caloria, mas não tem vitamina nenhuma. Verdade. Acho que a gente tem que, né, finalizando o programa de hoje, infelizmente, mas acho que a gente tem que buscar de fato, coisas mais concretas, né? Não passageiras como uma curtida, 30, 40, 150 curtidas numa rede social, mas faz parte, né? Faz parte, mas isso aqui é que é a vida real. É verdade. Isso aqui que é a vida real. Bom, queria agradecer sua participação, Paulo, Alisson. Eu queria agradecer, para mim é um orgulho estar aqui, né, com a ACON, né, tá podendo fazer parte um pouco dessa história aqui maravilhosa, né? Aqui não é um lugar de doença. Eu vejo a ACON hoje aqui como um lugar de buscar energia. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns eventos. Eu acho que eu nunca saí. É energia para um ano, viu, Paulo? É verdade. Bom, e assim, né, nessa energia boa que o programa Mais Saúde vai terminando, semana que vem estaremos aqui de novo, né, como sempre, trazendo informação, qualidade de vida e muitas novidades para vocês. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste Cap e ACON, melhoramos nossa capacidade de atendimento e começamos um grande desafio: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Num momento difícil, a ACON foi o apoio que eu precisava. O Centro de Diagnóstico vai ajudar muitas pessoas. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. O acolhimento que a ACON dá para a gente aumenta nossa força e nossa confiança. Sou muito agradecida a ela e aos doadores que mantêm esse trabalho. ACON 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer.